Paz de Deus, irmãos, tudo bem? Quem vos fala é Denis Gonçalves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Queridos irmãos, hoje eu quero fazer uma análise do vídeo do Daniel Mastral, que circula na internet nesses últimos dias, inclusive por conta do Donald Trump, né, que ele está fazendo um tratado de paz lá no Oriente Médio, assim por diante. E os vídeos anteriores aí do Daniel Mastral, de 2018 mais ou menos, ele vai dizer, né, que o Donald Trump ia ganhar essa última eleição, que ele foi eleito, né, presidente dos Estados Unidos, e que ele traria um tratado de paz porque, supostamente, né, o Daniel Mastral estava alegando que o Donald Trump ele era o anticristo, né? Ele estava insinuando nas suas mensagens que ele é o anticristo. Daniel Mastral, Daniel Lopes e outras pessoas têm feito essa insinuação. Coro com a esquerda, né? A esquerda progressista, alguns desses pastores progressistas também, obviamente, vão dizer que o Donald Trump é um anticristo porque eles têm interesse em derrubar a direita do poder e, enfim, são contra os conservadores, né? Então, quero fazer uma análise desse vídeo do Daniel Mastral, eu acho que é de 2018, que ele fala que o Donald Trump ia ganhar essa eleição, que ele, né, acabou sendo eleito realmente o presidente dos Estados Unidos, e que ele traria um tratado de paz, né? E isso seria o cumprimento das profecias de Daniel, capítulo 9, verso 25 em diante, que fala, né, do verso 25, 26, 27, que fala que ele faria um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana faria cessar o sacrifício e oferta de manjares. Então, quero analisar com vocês o vídeo do Daniel Mastral e realmente se ele profetizou, se Deus revelou isso para ele, ou se tem alguma outra explicação, tá bom? Vai deixando seu like, curta, compartilhe e comente. Vamos pro vídeo, depois eu vou fazer o meu comentário. Daniel Mastral, em abril do ano passado, 3 meses antes de falecer, além de ter afirmado que Donald Trump voltaria a ser presidente dos Estados Unidos quando ainda estava inelegível, disse que ele é o anticristo e que trará falsa paz a Israel. Trump vai voltar, tá? Já fica adiantado aí pra você. Trump volta. Gravado nesse podcast. Ele volta, na boa, ele volta, não adianta. O povo tá querendo que ele volte. Tá um clamor, né? Eu fiz uma live com um jornalista, né? E ele falou, não vai voltar, porque não estão deixando ele, estão impedindo ele de se candidatar, até e de repente passou 2 semanas, liberaram ele. Tudo. Mas eu já faz parte da agenda, né? Sim. Ele tá lá e Israel gosta muito dele. Então vê ele como uma referência. Ele vai ter um papel importante, então. Importantíssimo. É o primeiro cavaleiro do Apocalipse. No meu entender de ser o primeiro. Né? Ele vai trazer a falsa paz. O primeiro é o anticristo ou não? O anticristo. E aí ele vai ter o apoio do falso profeta, que seria uma profecia lá de Apocalipse 17. Né? Não sei como é que eu faço a sua interpretação disso, mas fala do 8º rei. Vamos lá, ó. O Daniel, ele vai citar Apocalipse 17, certo? Dizendo que o Donald Trump é o 8º rei. Mas vamos dar uma olhada, vamos dar uma analisada aqui, o que fala nessa profecia para ver se confere. Se ele é o 8º rei, porque existiram 7 antes dele, certo? Então, no Apocalipse capítulo 17, aqui no versículo de número 7, vai dizer assim, número 6. Reparei que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Para começar, a mulher que é a Roma, tá? Essa mulher aqui é uma cidade idolátrica. A própria Bíblia, o próprio Apocalipse fala que essa mulher é aquela que domina sobre os reis da terra, certo? Então, uma cidade idolátrica, que tem idolatria. E essa cidade, ela matou os santos de Deus. Ela estava suja, né, com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Quem que nós vemos na Bíblia que derramou o sangue de Jesus dos apóstolos? Uma parte lá em Jerusalém, Estevão morreu, o próprio Jesus foi crucificado. Mas nós sabemos que Roma também, em 64 depois de Cristo, Nero manda incendiar Roma e culpa os cristãos são mortos por instigação de Nero. É só você ver lá o testemunho de Tácito Cornélio falando sobre a perseguição aos cristãos daquela época. Na verdade, ele não estava nem falando falando bem dos cristãos, ele fala mal, ele chama o cristianismo de uma seita perniciosa, de um grande mal e assim por diante, mas ele vai falar sobre a perseguição que os cristãos sofreram no tempo de Nero. Para vocês verem que eu não estou falando besteira, aqui em Apocalipse 17, versículo 18. Essa mulher que você viu é a grande cidade que está reinando sobre os reis da terra. Então a grande cidade era Roma. Tá? Roma é a cidade das 7 colinas. Uma das descrições aqui do Apocalipse 17
da besta, né, e da mulher, porque elas são uma coisa só, na verdade, certo? Vai dizer que a besta que sobe do mar, ele é um poder político, ele é o poder militar. Então seria o poder governamental, certo? E a mulher também representa a cidade, a localização. É Roma. Então Apocalipse 17, ele fala que a besta, Apocalipse capítulo 13, fala que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Em Apocalipse 17, explica que as 7 cabeças também eram 7 montes. Olha o que diz. Capítulo 17, verso 9. Aqui é preciso ter inteligência para entender. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. São também 7 reis. E aqui eu quero falar, né, que o Daniel Mastral estava falando assim. O Donald Trump é o 8º rei. Mas olha só a sucessão de reis, porque está falando de reis, está falando de monarquia. O Donald Trump não é rei, ele é um governante. Tá? Então está falando de um tempo de principados, de monarquia, não é da nossa época, certo? Olha só. Aqui é preciso entender e tal, 7 cabeças são 7 montes, são 7 reis também, sobre as quais a mulher está sentada. Então a mulher está sentada. Essa cidade foi construída em cima de 7 colinas, em cima de 7 montes. A Roma é a cidade das 7 colinas. Dá um Google aí que você vai ver. Aí olha a descrição. São também 7 reis. Verso 10. 5 já caíram. E um existe na época em que João escreveu. João escreveu Apocalipse 90 depois de Cristo, mais ou menos. Certo? 90, 100 depois de Cristo. Então ele fala, ó. Que é preciso ter inteligência para entender. 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram. Um existe. Olha só. Um existia lá na época que foi escrito Apocalipse. O outro ainda não veio, mas quando vier, ficará por pouco tempo. Olha só, um existia na época que João escreveu. A besta que existia e não existe mais, ela mesma é o 8º rei. Por quê? A besta foi ferida de morte, se recuperou da sua ferida, da sua chaga mortal. Aí o que acontece? O mundo se maravilhou por causa da sua recuperação miraculosa. É como se fosse uma paródia do Cristo morto ressuscitado. Ela ressuscitou da sua ferida mortal, da sua chaga mortal. E aí, João vai dizer assim: a besta que é e não existe mais, ela mesma é o 8º rei, e é também um dos 7, mas caminha para a perdição. Olha só, a sucessão dos reis aqui, que nós podemos verificar pela história, 7 cabeças, 7 colinas, 7 reis, né? São os imperadores do primeiro século. Aí vai falar que tinham caído 5 antes de se manifestar o anticristo, certo? Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero. Um existe, era Vespasiano. E o outro, que duraria pouco tempo, era Tito, que reinou só 2 anos. A besta, que era o 8º, era o Domiciano. Ao mesmo tempo é um dos 7, ou seja, o imperador Domiciano, que agora persegue os cristãos, reencarnando a crueldade de Nero. Então você pode falar, Denis, mas na época que o Vespasiano ele reinou, João não tinha escrito o Apocalipse ainda. O Vespasiano ele vai reinar no ano 68 depois de Cristo, no ano dos 4 imperadores. Ele vai vencer Galba, Vitélio e Otão, né? No ano dos 4 imperadores. Os 4 se declararam imperadores, mas quem venceu foi ele. Então, de fato, o imperador de fato foi ele, no ano 68, certo? E aí o Tito, o filho dele, que destruiu o templo, assim por diante. Então veja bem, por que o João faz a relação, mesmo que João escreveu isso depois, ele faz uma relação desses reis como se o Vespasiano fosse o 6º rei, no caso, né? Por que ele fala como se fosse um evento contemporâneo a ele, sendo que não foi? Quem ficou pouco tempo foi o Tito, né? Vespasiano, o reinado dele foi do ano 68, né? 69, vamos dizer assim, até o ano 79. Então ele reinou, ele foi imperador por 10 anos, certo? O Tito, ele sucedeu ao trono, ele foi imperador apenas por 2 anos. Por isso que fala que uma das cabeças da besta, o 6º, ele estava reinando na época. O outro que viria, o filho dele, o sucessor, ficaria pouco tempo. E o 8º, né, era um dos 7, é porque ele era da família, da dinastia Flaviana, né? Ele daria continuidade à perseguição, ao espírito perseguidor de Nero. Não que Domiciano perseguiu e matou fisicamente os cristãos, mas ele introduziu o culto imperial. Ele que fortaleceu mais essa ideia do culto ao imperador, né? Ele propagou isso. Isso foi um perigo de morte espiritual para os cristãos. Na época de Domiciano, apesar de ele não ter perseguido cruelmente, ferozmente, com morte material física,
lá na cidade de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2 fala do trono de Satanás, porque ele estava em Pérgamo, ali ele habitava, né? Então, o povo afluía lá para Pérgamo para cultuar os imperadores. Muitos cristãos, para poder comprar e vender, para participar da economia, eles estavam se dobrando ao culto imperial. Você vai ver a carta de Plínio Jovem a Trajano falando da perseguição aos cristãos. Os que não negavam a Cristo morriam ou eram presos e assim por diante. Tá? Apesar de João ter escrito o Apocalipse após a morte de Vespasiano e do seu filho Tito, ele fala como se ainda existisse na época dele, como se aquilo tivesse acontecendo na época dele, porque ele quis linkar esses eventos. Ele está falando da dinastia Flaviana, como se Vespasiano, Tito e Domiciano fossem um só, porque o Domiciano, ele é irmão de Tito, ele é filho também do Vespasiano, então ele está falando da dinastia Flaviana, por isso que ele fala como se fosse uma coisa da época dele, porque ele está falando da sucessão dessa dinastia especificamente. Por isso que ele fala, um agora existe, o outro que virá durará pouco tempo, que é no caso, o Tito, só durou 2 anos, e o oitavo que viria era um dos 7, que é Domiciano, porque ele reencarna esse poder perseguidor que agora traz uma morte espiritual por conta da idolatria. A besta que sobe da terra, que tinha 2 chifres como cordeiro, mas falava como dragão, era o falso profeta, que era uma falsa religião cristã, mas obviamente que da boca, diz Apocalipse, né, desses seres, né, do dragão, que é o Satanás, da besta que sobe do mar, que é o Império Romano, e da besta que sobe da terra, que é o falso profeta, que é o falso cristianismo, a falsa religião, eles representam todos os poderes desse mundo, porque da boca do dragão, da besta que sobe do mar, da que sobe da terra, saíram 3 espíritos imundos como de rã. O que eles foram fazer? Eles foram enganar as nações, juntar os reis, os poderosos dessa terra, para guerrear contra o cordeiro, contra os seus escolhidos. O que isso significa? Que através dessa abominação, de certa forma, trazida para o Roma, né? O culto imperial e todas essas questões, todas essas ideologias que são contra Cristo, e por isso que é anticristo, por isso que João fala, filhinhos, muitos já se têm feito anticristo. Nisto conhecemos que já é a última hora. O próprio João vai dizer que o anticristo já estava na terra, lá na carta de João, no capítulo 4. Em Tessalonicenses, inclusive, Paulo fala que os tessalonicenses conheciam o que estava retendo a plena manifestação do anticristo, que só tinha um que estava fazendo oposição a ele até que ele fosse tirado do meio, para que ele se manifestasse com essa perseguição aos cristãos, como foi com Nero, depois Domiciano, depois você vai ver Diocleciano no 3º século, jogando os cristãos nas covas dos leões, enfim, matando os cristãos no Coliseu e assim por diante. Essa perseguição nasce do Império Romano. Eles tinham o sangue dos apóstolos, o sangue de Cristo nas mãos. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Por mais que você não concorde, eu tenho uma visão e tenho um embasamento para falar as coisas que eu estou falando. Não estou falando da minha cabeça, certo? Por isso que eu falo que o Donald Trump não se encaixa, porque os Estados Unidos não têm o sangue dos profetas. Pelo contrário, um país que trouxe, assim, acendeu bastante o cristianismo, que deu bastante ênfase no cristianismo, que evangelizou muita gente, foram através dos americanos. Que querendo ou não, que tem idolatria, tem muita imoralidade lá, mas tem bastante pessoas conservadoras cristãs também nos Estados Unidos. Então não são os Estados Unidos que matou Jesus, que matou os apóstolos. Quem tinha o sangue dos apóstolos, o sangue de Jesus nas mãos, era o Império Romano. E só mais uma observação, os 10 chifres na cabeça do dragão são os países que eram dominados por Roma, que davam o poder ao Império Romano. Quando se vendia indulgência, o poder temporal do Papa, onde as pessoas doavam propriedades, territórios, né, para supostamente comprar um pedacinho no céu, o próprio Papa se declarava o próprio intercessor entre Deus e os homens, né, a própria reencarnação praticamente de Pedro aqui na Terra. Então, eles usurpavam títulos honoríferos, né? O Império Romano fez muito isso, declarar deuses, né, filho dos deuses, semideuses e assim por diante, e os papas continuaram levando isso para frente, tá? Foi a idolatria, a corrupção do cristianismo, por isso que é a besta que sobe da terra, a falsa religião. Mas todas as ideologias desse mundo que são anticristãs, ou seja, ideologias de antropocentrismo, do humanismo, teologia liberal, teologia da libertação, universalismo, hipergraça, tudo isso é o anticristo. João vai falar que o anticristo já estava na terra, né? Ele vai falar que todos que negam Jesus como Messias é o anticristo. Todo que se nega a encarnação de Jesus é o anticristo. Ainda faz questão de usar o artigo o anticristo, né? O artigo o, para dizer que o anticristo
não é uma pessoa, é um sistema. Todos que negam essas doutrinas. Não estou dizendo que não vai haver talvez um último representante de Satanás na Terra, quando for o final de todas as coisas, provavelmente vai ter o último que vai estar reinando, que vai ter um poderio, mas o que eu quero dizer é que tem uma estrutura, o anticristo é uma estrutura toda montada, poder militar, poder bélico, né? Poder religioso, de ideologias, de conceitos que negam as doutrinas centrais do cristianismo. Não é só ser contra Cristo no sentido de querer acabar com o cristianismo, é mesmo de implodir o cristianismo, de destruir ele de dentro para fora, enfraquecendo os seus pilares. Por isso que eu falo que essas doutrinas progressistas são satânicas, são anticristãs, porque elas deturpam o caráter de Deus, colocam em conflito seus atributos, universalismo, teologia liberal, teologia da libertação e etc. Vamos dar continuidade aqui. Falou. O anticristo seria não ele, mas o parente dele, né, do Trump. Não foi eu que falei, não. Foi o Jared Kushner, né? Tem muita gente que diz que é o genro que é o anticristo. Não, mas ele é muito jovem, ele não tem o poder bélico. Quem seria, na tua opinião? Já me falaram, eu queria até ouvir a opinião. Tá. E me falaram que o Trump não poderia ser, ao contrário, que ele é muito idoso já e ele não é um chifre pequeno, ele já é um chifre grande. Eu falei, mas um dia ele foi um chifre pequeno, agora ele é um grande. chifre pequeno? Porque o Apocalipse fala sobre isso, associa o anticristo a um chifre pequeno que cresce. O Daniel Lopes, ele tá falando aqui, junto com o Mastral, né, de um chifre pequeno lá de Daniel, no capítulo 8 de Daniel, tá? Capítulo 8 de Daniel. No versículo 9 fala, de um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que depois cresceu muito na direção do sul para nascer do sol e para o lado da nossa terra deliciosa. Cresceu até as alturas do exército do céu e derrubou no chão algumas das estrelas desse exército e pisou em cima delas até contra o comandante do exército do céu. Ele quis se engrandecer, abolindo o sacrifício permanente e abalando as bases do santuário. Entregando ao exército o sacrifício cotidiano e expiatório, ele jogou por terra a verdade, tudo o que fez prosperou. Ouvi depois dos santos que conversavam uma pergunta, quanto tempo vai durar a visão do sacrifício cotidiano, expiatório e do ídolo abominável do santuário, do exército calcado aos pés? O anjo respondeu, vai durar 2.300 tardes e manhãs, depois será feita justiça ao santuário. Então olha só, isso aqui Daniel, essas 2.300 tardes e manhãs, se refere ao tempo, um período sem sacrifício. Veja que ele vai tirar o sacrifício contínuo. O que isso significa? O tempo que Antíoco entrou lá em Israel, sacrificou os porcos no altar sagrado, e ali ficou sem sacrifício durante 3 anos e meio. 2.300 tardes e manhãs, é equivalente a 1.150 dias, que dá mais ou menos aí 3 anos e meio, que foi do ano 168 ao ano 165, o período que Israel ficou sem poder fazer o sacrifício de animais. Porque o próprio capítulo 8 de Daniel, no versículo 20, fala que aqui não tem nada a ver com os Estados Unidos, com os países de um futuro muito distante de Daniel, tinha no tempo de Macabeu, né? Foi após Daniel. O versículo 20 fala, o carneiro de 2 chifres que você viu era o reino dos Medos e dos Persas. E o bode é o rei da Grécia. O chifre enorme que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Quebrado este, os 4 chifres que cresceram no seu lugar, são os 4 reis que substituirão o primeiro, mas não com o mesmo poder. Aqui está falando da sucessão, né? Aliás, quando o reino de Alexandre o Grande foi quebrado, quando ele morreu, no caso, né? Os 4 generais dele, o Lisímaco, o Cassandro, o Ptolomeu e o Seleuco, cada um ficou com um território do reino da Grécia, do reino de Alexandre o Grande. Aqui não tem nada a ver com os Estados Unidos, o que Daniel Lopes está falando é desconhecimento bíblico da história e do contexto aqui da exegese do texto de Daniel capítulo 8. Alguns vão falar até que é Roma e tal, mas o texto não permite, porque aqui em Daniel capítulo 8 ele está explicando que se trata dos Medo-Persa e da Grécia, não fala de Roma e não fala de outro reino posterior. Talvez ele esteja sugerindo que o versículo 23, que fala no final dos reinados desses 4 reis, né, quando os 4 generais de Alexandre o Grande terminarem o seu domínio ali daqueles territórios que eram da Grécia, depois de se completarem os seus crimes, surgirá um rei ousado, esperto nas intrigas, de força indomável, prodigiosamente destruidor e bem-sucedido em tudo que faz. O sacrifício da tarde e o sacrifício da manhã. Então está falando depois que os 4 generais de Alexandre o Grande, que tomaram o poder quando ele morreu, né? Porque o Alexandre o Grande acho que não teve filhos, ou sei lá, sei que o reino não passou para os filhos dele, para os descendentes direto dele. Foram os 4 reis que tomaram
cada uma dos territórios que eram do Alexandre o Grande antigamente. E aí, quando esses reis aí morreram também, esses generais, né, que se declararam os governadores dessas províncias aí, assim por diante, o Antíoco Epifânes, que vem da nação dos Seleucidas, que é da Grécia, né, que veio dos gregos, ele perseguiu Jerusalém, ele tirou o sacrifício contínuo, o sacrifício da tarde e da manhã, ele abominou o santuário por 2.300 tardes de manhã. Inclusive Jesus vai fazer uma conexão dos eventos da destruição do templo, fazendo um link direto, né, com a profecia de Daniel 9, verso 27. Fala, ele concluirá um concerto por muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá o santuário da cidade, ou seja, através da abominação que foi iniciada pelos gregos, os descendentes dos gregos, ou seja, o Império Greco-Romano, cumpriu plenamente a profecia que foi iniciada no tempo de Macabeus. Só que a profecia ainda fala do tempo de Jesus, porque Jesus vai dizer isso, né? Que quando vis a abominação da desolação que estiver no lugar santo, que nem entenda, assim como profetizou Daniel. Em Lucas 21 é mais fácil de entender, que ele fala, quando virdes Jerusalém cercado por exército, sabia que é chegada a sua desolação, como previu Daniel. Através daquela abominação, até mesmo das questões das alianças políticas, assim como foi no tempo de Daniel, Antíoco fez uma aliança com os judeus no templo, né, por uma semana, né, ele tirou o sacrifício, a oferta de manjares, o sacrifício da tarde e da manhã. Jesus vai dizer que na época dele algo semelhante acontece. Você vai ver os judeus do templo, assim como no tempo de Daniel, tendo aliança com Roma. Tinham muitos partidários ali entre os judeus de Herodes. Inclusive, quando vão crucificar Jesus, né, Barrabás fala, vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus, o vosso rei? Aí o que os próprios judeus falam? Nós não temos outro rei senão Herodes. Então fala de alianças políticas semelhantes ao que aconteceu no tempo de Daniel. Como se fosse uma profecia de duplo padrão, de duplo cumprimento, padrões que se repetem. E aí Jesus fala que a destruição do templo era o cumprimento pleno do que Daniel previu lá na época de Antíoco, que foi iniciado por Antíoco, vamos dizer assim, o Império Greco-Romano deu cabo, deu fim, deu cumprimento pleno dessa profecia, certo? Então nada tem a ver com Donald Trump. Então, falta de realmente exegese de estudo da palavra de Deus. Você interpreta isso? Vocês já me perguntaram isso. Eu acho que ele cresce em termos, uma alegoria, cresce em termos de poder, destaque global. Destaque global. Entendi, um protagonismo, né? Internacional. Exato. Você ele criaram órgãos, você vê que depois da Segunda Guerra, criaram órgãos mundiais para controlar o mundo. Então hoje o que a OMS falar é lei. Sim. Né? Falou, está falado. Fundo Monetário Internacional. Falou, né? O Fórum Econômico Mundial, vamos fazer o grande reset? Ok, vamos fazer o grande reset. Me parece a ideia boa. A Agenda 2030, beleza, 2030, vamos correr atrás do alvo aí. Sim. Né? E dentre o projeto é controlar a produção agrícola, fazer que a gente não coma mais carne bovina, uma série de coisas e tal. Né? Aí Israel é atacado. Eu cantei a bola no vídeo. Né? Você falava de outubro, né? Falava outubro. Né? Eu falei em vários podcasts isso. Você falou, pô, fica atento para outubro. E outubro, dia 7, Israel é atacado. Né? Mas assim, aí tem dois fatores pelo fato que ele foi atacado. Primeiro, estavam profanando o solo santo. Primeira coisa, estava tendo uma rave lá. Tá? Então isso dá uma legalidade espiritual, tá? Né? No meu entender. E uma outra questão também, o Mossad é muito inteligente, sabe? Para ele passar a perna no Mossad é difícil, né? E a revista Economist já tinha previsto isso na capa de 2012, né? E exatamente do jeito que ele... Vocês podem prestar atenção que na verdade Daniel Mastral falou que em outubro ia acontecer alguma coisa. Então ele não previu o ataque de Israel. Mas ele não falou exatamente o que ia acontecer. Que aconteceu um ataque a Israel, ele não sabia o que era, ele só sentiu que alguma coisa ia acontecer em outubro e calhou que isso aconteceu. Pode ter sido uma coincidência ou não, quem é que sabe, né? Eu acredito nos dons, tá? Mas se você prestar atenção, agora o que ele vai falar posteriormente, né? Depois dessa fala, ele continua falando, né? Ele vai falar que isso foi proposital, que Israel soube do ataque antecipadamente e permitiu para que ele pudesse ter, vamos dizer assim, o direito de se defender, como se tudo isso fosse manipulado, né, para a ascensão do Donald Trump como anticristo, para ele trazer a paz, assim por diante. Dá uma olhada aí, depois eu continuo falando. Apresentaram com os parapentes, tudo igual, né?
E eu peguei, eles mandaram uma foto para mim, isso é público, acho, na internet também. Tem um soldado israelense com uma placa na mão, falando assim: nós vamos reconquistar nosso território e vamos construir o terceiro templo. Reconstruir o terceiro templo. Eles querem... Precisa da justificativa, né? Já tem Instituto do Templo, tem tudo pronto lá. Aquelas novilhas vermelhas. Eles negam, mas já tem. Mas então, já assim, tem. só uma guerra poderia redesenhar o mapa. Tinha que ter. Tinha que ter uma guerra, eles tinham que ter a legitimidade de defesa. Eu fui atacado num dia santo, filmaram um monte de barbaridade, né, para que o mundo olhasse, convencer a opinião pública, né, só que não convenceu todo mundo, né, ficou meio isolado, né. Aí o Hezbollah entrou também está entrando, agora o Estado Islâmico, agora estão ameaçando fazer um ataque simultâneo aí, exatamente, atualmente a gente está no mês de Ramadã, do calendário muçulmano, né, é um mês sagrado para eles. Essa ameaça, né, de um ataque sinérgico contra Israel, Irã, Iraque, Síria, Turquia e Iêmen. Né, a CIA cantou a bola, a CIA avisou Israel, vocês vão ser atacados, mas se prepare que eles estão se organizando. Então, aqui o Daniel Mastral ele fala o seguinte: a Síria avisou Israel, vocês vão ser atacados, se prepara. Então, quer dizer, Israel estava sendo ameaçado aquele ano todinho. Israel sabia que o Irã, né, estavam fazendo essa preparação. Por isso que o Donald Trump atacou lá as usinas do Irã, né? Porque o Hamas é financiado pelo Irã, certo? Então o Irã falou que queria fazer o Irã, o Hamas, esses grupos terroristas, né, que são financiados pelo Irã, eles queriam fazer uma bomba atômica porque o desejo deles é extinguir o Estado de Israel. Então Israel estava sendo ameaçado de extinção. Por isso que o Donald Trump atacou lá usinas nucleares. Israel contra-atacou, né, o Irã, naquele dia de 2023, o Irã que financiou o Hamas para atacar, para invadir lá Israel e tal, que o Daniel falou. Então o Daniel não previu nada. A bola já estava sendo cantada, o próprio Israel já tinha sido avisado que eles iam ser atacados, eles estavam esperando um ataque. Então por que eles não evitaram o ataque? Eles não sabiam o dia exatamente, mas isso já estava sendo falado há meses. O Irã, né, os grupos terroristas estão falando: nós vamos atacar. E aí o Daniel Mastral fala: Israel foi avisado, Israel estava em alerta máximo, já esperando a qualquer momento ser atacado. Então quer dizer, que profecia tem isso? O Daniel, ele é uma pessoa inteligente, né? Ele prevê o que vai acontecer através de estatísticas, né, de coisas que já estão acontecendo, os rumores, e aí ele vai pescando, uma hora ele acerta. Né? Pelo que os rumores que tinham de ataque a Israel, calhou que ele acabou falando que algo aconteceria, sem ter certeza se Israel seria atacado naquela época, acabou calhando que realmente foi atacado. Mas isso já estava sendo cogitado naquele ano, que Israel foi atacado. É isso que é. Não é uma profecia, uma revelação divina. É uma leitura do cenário que ele faz. Ele é muito inteligente. Então Israel está em estado de alerta máximo, né? E você procurar pela internet, você acha aí, os mercados estão vazios. Eles levaram toda a comida para os bunkers, estão tudo no bunker, está tudo no bunker, está tudo embaixo da terra, porque não sabe como é que vai ser. Então eles estão em estado de alerta máximo ali. Eles têm um poderio bom, né? E eles ainda ameaçaram os Estados Unidos, o Irã, folgado, né? Ameaçou, falou: se você intervir no nosso ataque, for proteger, a gente ataca vocês, né? Porque tem extremistas no mundo inteiro, né? Se calcula hoje 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo e cerca de 20% seriam extremistas. Isso é mais de 350 milhões. É gente pra caramba, né? Maluco aí, né? Então tem muito doido no mundo aí. Agora o Biden deixando o pessoal entrar à vontade. Então, quer dizer, abriu a porteira ali, né? E por isso uma das questões que o Trump volta também. Entendi. Ele garantiu: eu vou trazer a paz. Então é o cavaleiro branco. Aí depois do branco entra o vermelho. Veja bem, por que ele garantiu que o Donald Trump ia entrar? Porque quando o Donald Trump ele perde para o Biden, ele não aceita. Ele falou que houve fraude. Então ele estava brigando lá na justiça americana para poder rever, né, o resultado das eleições. E mesmo que ele não conseguiu reverter, obviamente que ele ia se candidatar no próximo ano, e pelo fracasso que foi o governo do John Biden, era óbvio que o Trump voltaria, porque o Trump estava realmente voltando, vamos dizer assim, com a faca nos dentes, com o sangue nos olhos, e falando para a população americana tudo aquilo que eles gostariam de ouvir. Nós vamos pegar os imigrantes, aí vamos mandar embora, né? Os imigrantes ilegais e tal, e outras coisas, né? Outras políticas que ele fez na sua campanha ali, que era óbvio que era muito provável que ele ganharia, né? Mas ele estava inelegível, né? Inelegível,
e o Daniel Mastral afirmou que ele ia concorrer e ainda ia ganhar. Porque o próprio cenário político, né, não a mídia de esquerda, né, mas as mídias mais isentas, que realmente analisavam o contexto, a situação realmente na época, né, viam que a população estava clamando pelo Donald Trump. Onde o Donald Trump ia, era visível, a multidão ia atrás dele. A mesma coisa que o Bolsonaro aqui. Aonde o Bolsonaro vai, a multidão vai atrás dele. Né? O Lula onde vai, a multidão não vai. É a mesma coisa o Biden e o Trump. Onde o Biden ia, minoria. Onde o Trump ia, muita gente. Né? Foi a Kamala Harris, né? Que depois concorreu com o Donald Trump. Né? Quando o Biden ganhou do Trump, né? Que ele ficou reivindicando, lutando na justiça, né? Para rever o resultado das eleições, na época de campanha, o Biden não ajuntava a multidão que o Trump ajuntava. É isso que eu quis dizer. Depois o Trump concorreu com a Kamala Harris, né? E aí ele venceu. Mas isso já era previsto. Porque a própria maneira que o Donald Trump perdeu, ele falou de fraude, ele fez um monte, ele entrou na justiça, né? Lutou aí durante anos, certo? A mídia de esquerda e os próprios progressistas queriam prender ele de qualquer jeito, porque sabia que quando ele voltasse, se ele voltasse, ele ia fazer o que ele está fazendo agora. Como ele sabe que ele não pode se reeleger, porque é lei, né? Só pode ter 2 mandatos, né? O que ele está fazendo agora é realmente fazer um bom governo, porque ele não tem mais nada a perder, ele não pode mais ficar no poder. E ele também tem que tentar preparar um sucessor, alguém que seja de jeito, porque senão, qual que é o desejo da esquerda? Derrubar ele de qualquer forma, prender ele, até se for possível deixar ele na prisão perpétua. Esse é o desejo da esquerda, então ele tem que provar, fazer um bom governo e provar que houve muitas ilegalidades, tudo que ele está fazendo, né? Mostrando o tempo da pandemia, o que aconteceu, né? Que eu não posso falar muito claramente sobre isso, senão vão derrubar o meu vídeo. Entre outras coisas que ele está investigando, né? Aparelhamento, por exemplo, do FBI, lá através do Biden, que foi usado para fazer pesca probatória, perseguição ao Donald Trump e à oposição lá nos Estados Unidos. Então, tudo isso que ele está fazendo, né? Todas as promessas de campanha ele está cumprindo. E é óbvio que o povo queria que ele voltasse. Então, era muito provável que ele fosse reeleito, porque as estatísticas estavam dizendo isso. E o Daniel Mastral, ele lê as estatísticas, ele consegue ver o cenário, né? Ele consegue fazer essa leitura analisando o cenário mais provável. Então ele usou de probabilidade. Então muitas coisas ele acertou por causa das probabilidades, porque ele é uma pessoa inteligente. Não sei se vocês estão entendendo. Então, desde 2020, o Donald Trump está falando que ele vai trazer a paz, que ele quer colocar paz lá em Israel, colocar paz na guerra da Ucrânia. Ele não conseguiu colocar paz na guerra da Ucrânia até agora. Lá no Oriente Médio, é uma paz que a gente não sabe se ela é provisória, se ela vai perdurar, né? Então, assim, ele já vem falando isso desde 2020, que ele quer trazer a paz, que não sei o quê. E vocês vão ver o que o Daniel Mastral está falando, o que o Trump sabe. Ele realmente sabe que nesse momento, humanamente falando, né, abaixo de Deus, ele é o único do Ocidente que tem poder bélico para impedir uma terceira guerra mundial. O Daniel Mastral vai falar isso aqui. Que o Donald Trump, sabendo de tudo que está acontecendo por detrás dos bastidores, que a gente não sabe, sobre o poderio que está aí, nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial, China, a Coreia do Norte, a própria Venezuela, o Irã, todos esses países, a Rússia, estão alinhados para querer destruir os Estados Unidos. Tem raiva, eles só não fazem nada diretamente contra os Estados Unidos, porque sabe que o poder que os Estados Unidos têm, se ele for atacado, ele destrói a Terra. Se ele mandar uma bomba atômica ali, outra manda de cá, o mundo acaba. Então eles têm medo, porque é o poder da dissuasão, né? O Donald Trump, ele está usando do poder bélico, poder militar que ele tem nos Estados Unidos, para dizer para o mundo que esse mundo novo que eles querem, né, trazer essa nova ordem mundial. Não vou aceitar aqui vocês introduzirem um comunismo nos Estados Unidos, nos países da América Latina, assim por diante. Por isso que ele está indo para cima da Venezuela, para acabar com o narcotráfico, por isso que ele está defendendo o Brasil em relação aqui à juristocracia, né, quer dizer, a esse estado de exceção que nós estamos passando, esse regime do judiciário que está governando junto com o executivo aqui no Brasil, né? Ele está vendo tudo isso, as violações dos direitos humanos. Então ele é o único cara que sabe que ele pode evitar aí
esse conflito bélico mundial, essa terceira guerra, fazendo o que ele está fazendo, essas políticas que ele está fazendo, taxação, chamando para negociação, tentando tirar, por exemplo, o Brasil do alinhamento com o eixo do mal, porque o Brasil está se alinhando. Se tiver uma terceira guerra mundial, o Brasil vai estar alinhado com a Rússia, com a China, com a Venezuela, com a Coreia do Norte e assim por diante, com o Irã, né? E o Donald Trump sabe que ele é o xerife aqui do Ocidente, não tem nada a ver com o anticristo, nem nada disso. Pelo contrário, ele defende a moral judaico-cristã, os pilares do Ocidente, que a nova ordem mundial quer destruir. Eles querem uma nova civilização, um novo mundo, com novos parâmetros, com novos valores, que o cristianismo impede essa manifestação, impede essa absolutização, esse comunismo mundial. É isso que o Donald Trump quer impedir, meu querido. O cordeiro abre, aí vem o vermelho. Aí sim, vermelho, combate, conflito. O que está segurando o quê? Aí o cordeiro ele abre o segundo selo, tá. Né? O segundo selo entra o cavaleiro, um cavalo vermelho. Nesse cavalo vermelho tem uma simbologia dentro da escatologia bíblica, né? Que está ligado a sangue, está ligado a conflitos, né? Conflitos entre países e tudo mais. Aí vai ter conflitos. Mas hoje, o Trump falou isso numa entrevista, eu postei, tá no meu canal do Instagram. E deixaram lá, né? Então não podem tirar porque é verdadeiro. Né, não pode dizer que é fake news, né? Ele falou mesmo. Ele falou, olha, vai ter sim uma terceira guerra, ele afirmou, vai ter. Eu sou o único que pode impedir essa guerra, né? E essa guerra acontecendo, ela não tem parâmetros na história. As outras foram terríveis, mas ele afirmou com todas as letras. Eu vi as armas novas que isso é aterrorizante. Armas assim de extermínio em massa, você assim, termina em massa. Tem a ver com coisa no espaço da Space Force, talvez. Tem muita coisa. Colocaram muita coisa tem já coisa pra caramba. Em órbita, né? Tem muita coisa. Né? Então vai vir mais coisa por aí, né? Então tem muitos filmes aí que a gente vê que são meio preditivos, né? Então biohackers, né? Mosquito geneticamente modificado, né? Sim. Aí modifica o mosquito da dengue para acabar com a dengue, cria um mosquito mais resistente ainda, que só morre na chinelada. Então multiplica mais depressa, mais agressivo, né? E tá em alta, tá epidêmico o negócio aí. Não chegamos no platô ainda, né? Mas se abril, maio, aí piora. Aí o que acontece? Vai ter esse momento de conflito, né? O Trump, ele já deu uma entrevista dizendo, olha, se Israel estiver em perigo, eu vou pleitear a antecipação das eleições americanas, porque eu consigo colocar paz. Eu ponho ordem no galinheiro, tá? Eu tenho um vídeo lá no meu Instagram, tá lá. Eu falei, eu ponho ordem na coisa. Em relação à guerra de Rússia e Ucrânia, porque ele vai tirar dinheiro, falou que a OTAN cortar o dinheiro da OTAN. A OTAN não é louca de atacar. A Rússia é muito poderosa. Né? Eles têm mísseis que viajam 9 vezes a velocidade do som. Então, para encerrar, né, vocês veem aí o que o Donald Trump está fazendo, o que ele está falando, porque ele sabe. Está mostrando para o povo americano o que está acontecendo. Né? O povo quer instaurar uma ditadura mundial. Você vê aí vários países aí que a esquerda estava no poder, destruiu a economia. Por quê, irmãos? Eles têm essas visões que tem que empobrecer a sociedade, oferecer programas sociais, como o Lula faz aqui no Brasil. Porque aí o povo fica escravo e dependente. Por isso que Venezuela, Coreia do Norte, Brasil, Cuba, o ensino é de péssima qualidade. Porque quanto mais burro for o povo, menos direito vai reivindicar, menos autonomia vai ter, e mais dependência desses governos tiranos vai ter. E o Donald Trump está provando para os americanos o que está acontecendo, está mostrando para o mundo o que está acontecendo. Nós estamos em guerra, uma guerra híbrida, guerra de narrativa. E a mídia, que na minha opinião, no mundo moderno agora, é o falso profeta da modernidade, né, junto com as falsas ideologias, com as falsas religiões, com aquilo que nega todos os pilares centrais do cristianismo, né? Que nega os ensinamentos de Cristo, que é contra as doutrinas de Cristo. Fora isso, também o anticristo, ele faz a propaganda ideológica para os poderes absolutos, fazendo as pessoas pensarem, né, que esses governos tirânicos, essas visões tirânicas que eles querem estabelecer no mundo, né, eles são onipresentes, né, vigilantes, estão em todos os lugares através da tecnologia, né, como se fossem deuses. Eles oferecem grandes milagres, grandes mudanças. Só que no fim, a essência deles é a falsidade, porque eles querem trazer o mal como o bem, inverter os valores da sociedade, da civilização ocidental, da moral judaico-cristã. Eles querem estabelecer um novo parâmetro para a humanidade. E qual que é o obstáculo hoje? O cristianismo.
porventura o Donald Trump não defende o cristianismo? Ele não se declara como um cristão? Se ele realmente é um cristão de verdade na prática, no dia a dia, a gente não sabe, certo? Mas assim, de certa forma, Deus usa de instrumentos. Ele não usou de Ciro, rei da Pérsia, para libertar o povo de Israel, para derrotar a Babilônia, Nabucodonosor. Ainda em 45 de Isaías, Deus chama o próprio Ciro do seu ungido, do seu Cristo, o seu Machia. Veja lá Isaías 45, veja 44, um pouquinho anterior, que Deus vai usar dele para reconstruir o templo e tal, assim por diante. Então Deus usa quem ele quiser. Deus usa até um ímpio para nos favorecer, se for da vontade dele. Eu não estou aqui entrando no mérito de santidade, alguma coisa que Donald Trump seja. Ele é um homem, simplesmente. Mas eu acredito que ele está sendo instrumento de Deus, porque ele está defendendo as causas de Deus, as leis de Deus, né? E está mostrando para o mundo, para os americanos e para o mundo, que realmente existe aí uma empreitada, uma agenda a ser implementada. O Daniel Mastral fala dessa agenda aí, Agenda 2030 da ONU. Eu sempre falo disso, né? Dá uma olhada, pesquise sobre a agenda da ONU, o que eles querem promover para o mundo, né? Coisas terríveis, ideologia de gênero. Se fosse só isso, ainda era pouco, mas tem muito mais coisas que eles querem implementar. Aborto gratuito no SUS e tal, uma certa idade. É isso, irmãos, é isso. É contra isso que o Donald Trump, que é o representante maior do Ocidente, do mundo livre, a maior democracia do mundo, que são os americanos, está lutando. Então já estamos em guerra, entendeu? Aí quando ele fala que o Donald Trump é o cavalo branco, né, do Apocalipse, como se esses cavalos ali fossem literais, aqueles cavaleiros. Os selos são os eventos que acontecem na humanidade. As catástrofes, as calamidades, é o Deus que tem poder e controle sobre a própria natureza. Nada sai do poder, da soberania, do controle divino. Tudo está debaixo da autoridade dele. Ele controla todas as coisas. Tudo acontece por permissão dele. Se ele quisesse, ele não permitiria. Como ele fala na palavra, Deus fala, Jesus fala, que o que o homem plantar, isso ele colherá. Então, o homem está colhendo aquilo que ele plantou. O Apocalipse prevê o que o homem vai plantar. Não é que ele pré-determina, não é um pré-determinismo. É Deus prevendo o que vai acontecer pela sua pré-ciência, seu pré-conhecimento, certo? É a pré-ciência de Deus. Os cavalos do Apocalipse descrevem isso. É uma sucessão de eventos. O cavalo branco, que ele saiu vitorioso para vencer, tinha um arco na mão, assim por diante. Não é o Donald Trump, não é uma pessoa. Ali é um evento, o que acontece. O cavalo branco representa os poderes desse mundo, que é o anticristo, certo? Os governos são regidos pelo anticristo. A gente já viu isso aqui, né? Dos três espíritos, que vai então, embora a besta que sobe do mar e que sobe da terra, no momento era o Império Romano e o falso cristianismo, a falsa religião que veio de Roma, o falso profeta, depois se torna tudo aquilo que é contra Cristo, ou seja, contra as suas leis, contra as suas doutrinas, contra os seus ensinos, assim por diante, certo? Então, as outras nações vão incorporar isso. Ele se personifica em personagens ao longo da história. Em Hitler, em todos os outros tiranos, ditadores, opressores, totalitários, absolutistas que existiram. Mussolini, que seja, certo? O Mao Tse Tung, perseguiram o cristianismo. Você vai ver lá na União Soviética, o Stalin, ele perseguiu os cristãos, porque o marxismo, ele é ateísta, certo? A Revolução Francesa, que lutou contra o cristianismo, se declarou um país ateu e tal, tudo que vocês já sabem, que trouxe essas doutrinas nefastas, teologia liberal, teologia da libertação, universalismo, hipergraça, tudo isso veio dali. São conceitos que vieram do iluminismo, que destrói o cristianismo nas suas bases, na sua essência, de dentro para fora, implode o cristianismo. Então é isso, aí ele se personifica hoje, né, as duas bestas, nos governos atuais, nas suas religiões, e como eu disse também, naqueles que fazem a propaganda ideológica para sustentar esses poderes absolutos, que hoje seria a mídia também, né, junto com a falsa religião, assim por diante, porque hoje, para mim, a mídia, ela tem uma religião, a mídia militante progressista. A religião deles é o quê? É promover o anticristo, que é o quê? Esse sistema que é contra Cristo, que implementa na sociedade, na civilização, tudo aquilo que a Bíblia condena. Por isso que eu falo que hoje em dia a mídia, a imprensa militante, ela também representa, ela se personifica o falso profeta também, junto com essas falsas ideologias, falsas religiões e assim por diante. Então o primeiro cavaleiro é a luta desses poderes, desses governos, né, totalitários, absolutistas, pelo controle da humanidade.
Então esse cavalo que sai vitorioso e para vencer não é necessariamente o anticristo. É simplesmente a ambição pelo poder. Aí depois vem o que? O cavalo vermelho, que significa a guerra. Por causa da ambição e da luta pelo poder, gera-se conflitos, guerra. E depois vem um cavalo, que ele é um cavalo preto, que fala da fome, tem a balança e tal. Porque a luta e a ambição pelo poder gera guerra, consequentemente, um país devastado pela guerra vai gerar o quê? Fome. São eventos sucessivos, esses cavaleiros representam isso. O que acontece por causa da ambição, a luta do poder, gera guerra. A guerra destrói um país, fica desabastecido, gera fome. Aí depois vem um cavalo amarelo. O que esse cavalo amarelo representa? A morte e o inferno seguiam. Né? Ele, a cor amarelo como se fosse putrificada, assim, coisa podre, né? Então, a luta e a ambição pelo poder gera guerra. Um país destruído pela guerra, desabastecido, gera fome, que consequentemente um país totalmente devastado gera doenças. Então ele representa a doença. É o que acontece. É Deus mostrando o que acontece por causa da ambição humana. Então não tem nada a ver com o Donald Trump. E nem com um personagem especificamente. Tem a ver com o todo, com esse sistema. É isso, irmãos. Essa é a minha opinião. Essa é a minha análise sincera do Anel Astral. Fico compadecido dele. Ele tirou a própria vida. Se ele tivesse tanta esperança que Cristo está à volta, às portas, ele não teria tirado a vida. Mas as dúvidas que ele próprio tem e que ele gera nas pessoas traz esses conflitos, essas desesperanças e até mesmo a dúvida. Porque você vê coisas que não são consistentes. Quantas vezes ao longo da história, dos anos, as pessoas previram o anticristo? Você vai ver aí desde o primeiro século da era cristã, pessoas acreditando que fulano, beltrano, ciclano era o anticristo. Cada hora aparece um. E cada evento, cada catástrofe, cada calamidade, as pessoas falam, é o fim do mundo, Jesus está voltando e Jesus está dentro de nós. Independente da vinda coletiva, ele pode vir individualmente para nós a qualquer momento. E nós temos que estar preparados e não ficar aflitos e angustiados, ansiosos pelos eventos. Porque não importa o que vai acontecer, Cristo está em nós. E se tivermos que passar por tribulações, passaremos, nos fortalecerá e se permanecermos nele, nós herdaremos a vida eterna. Tá bom? Então essas mensagens para mim são sensacionalistas e elas causam desespero e deixam você numa baixa frequência de guerra, né, de fuga, sempre ansioso, e isso tira a sua espiritualidade, tira a sua comunhão com Deus. Então, como diz o Baiano, não se aveste com essas notícias negativas. Fica firme em Cristo e o que há de vir, virá. Né? No tempo certo vai acontecer e nós vamos ter que passar pelo que tiver que passar. Se Cristo vier coletivamente, nós temos que estar preparados, vai ser uma bênção. Se ele vier individualmente, nós temos que estar preparados também. Ele pode vir amanhã, pode vir daqui a 1000 anos, pode vir daqui a 10 minutos, quem é que sabe? Nós temos que estar em alerta, mas não desesperados, porque tudo isso é mister. Jesus falou, é mister que tudo isso aconteça. Não, se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje e essa é a análise que eu faço. Deus abençoe e fique na paz de Deus.